Desde agora, você vai mergulhar em uma das histórias mais emocionantes do futebol brasileiro. 5 de dezembro de 1976, o dia em que a torcida do Corinthians invadiu o Maracanã para ver o jogo contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano. 147 mil pessoas lotaram o estádio e dizem que 70% delas eram de alvinegros vindos de todo o país. Mas antes de a gente falar do jogo propriamente dito, você vai ver gols de alguns jogos da campanha do Timão naquele ano. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma ilusão. Coragem dos primeiros, nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o clube mais brasileiro. O Ronaldo tá no meio, o Romeu tenta insistir. No cruzamento, foi Vaguinho. Bateu o quarto zagueiro, Basílio. Givanildo, tocou outra vez, Neca, boa tabela. Basílio, pênalti. Pênalti. Marcou do Cídio Vanderlei Bosquilha. Basílio derrubado por trás. Nos pareceu clara a penalidade máxima contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Penalidade máxima sobre o camisa 10, Basílio. No centro da grande área do Botafogo de Ribeirão Preto, quando tinha ampla chance para inaugurar o placar no Pacaembu. Apita do Cídio, Neca. É gol! Neca. Camisa 8 inaugurando o placar no Pacaembu. Agora 16 minutos do primeiro tempo. Neca cobrando pênalti. Corinthians 1. Botafogo de Ribeirão Preto 0. É o gol do Botafogo. Gol anotado pelo jogador João Carlos. Bola bateu ainda no jogador do Corinthians na trajetória, batendo o goleiro Tobias. João Carlos, camisa 11. Empatada a partida no Pacaembu. Decorridos exatamente 35 minutos, primeiro tempo. 1 Corinthians, 1 Botafogo de Ribeirão Preto. João Paulo para a cobrança do escanteio. Autorizado. Entrou Moisés. Basílio! Basílio, camisa 10, virando contra o gol de Eduardo. 30 minutos da etapa complementar no Pacaembu. Basílio para o Corinthians. Agora Corinthians 2, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Deu certo, cruzou, Geraldo, toque de Alfredo a escanteio. Romeu, hoje não reeditando as suas boas apresentações, cruzou, Corinthians, Russo, camisa número 10, chegando, Corinthians, a abertura do placar no Recife. Tocou, penetrou Basílio.
Vaguinho. Vaguinho! É o Corinthians! Vaguinho! Chute certeiro contra o ângulo superior esquerdo da meta de Gilberto. 36:30 da etapa complementar. Vaguinho, camisa 7. Levantamento do Pedrinho. Subindo Mazinho. É o primeiro do Santa Cruz do Recife. Um toque de Levi de cabeça para Mazinho complementar contra a meta de Tobias. Givanildo protegeu bem, arriscou. Givanildo para o Corinthians. Givanildo, camisa 5, abrindo o placar no Pacaembu. Foi Neca. É o segundo gol do jogo. Neca, camisa número 8. Ampliando a vantagem do Corinthians no estádio de Pacaembu. Feitosa, perdeu para Neca. Boa tabela, Geraldo. Geraldo, camisa número 9 para o Corinthians. Ampliando o marcador no estádio de Pacaembu neste jogo do Campeonato Nacional 76. Uma boa abertura para o João Paulo. Levantou para a área. Ó, a chance do Corinthians. Primeiro gol. Geraldo na abertura da contagem para o Corinthians. Num excelente levantamento de bola do ponteiro João Paulo, que é cumprimentado imerecidamente pelos companheiros. A jogada foi toda do ponteiro canhoto. Observou bem a condição na área, levantou com perfeição. E Geraldo entrou para abrir a contagem para o Corinthians. Um Corinthians, 0 Fluminense no Morumbi. Vejam a marca do tempo aí do período complementar. O placar a indicar 1-0 para o Corinthians, marcando o Geraldo. Ó, o Corinthians no segundo gol. Russo arrematando ao lado de Geraldo, porque a defesa do Fluminense parou. E quando ninguém esperava mais, o Russo atirou para fazer 2-0 para a equipe do Corinthians diante do Fluminense no Morumbi. Guarani na cobrança de falta. Guarani abrindo a contagem no Morumbi na cobrança de falta. Traído o goleiro Tobias pelo toque da bola no terreno. Quem é que chutou, Gerson? Vou me informar, Noriega, porque eu estava conversando com o Coronel Fontes e não vi. Há uma comemoração muito intensa por parte do Guarani. Deixa eu ver o autor do gol. Bom, vão abraçando aí o Zenon. Exatamente, é ele mesmo o autor do gol, Zenon. Agora as coisas estão bastante difíceis porque o tempo é mínimo. Afastou a defesa. Givanildo. A Vaguinho. Novo cruzamento. Neca de cabeça. Basílio. É gol! Gol! Basílio inaugura de forma sensacional o placar. Aos 22:30.
Agora, Corinthians 1, Nacional 0. Givanildo, bom cruzamento, borrachinha, epa. Geraldo de cabeça, Vaguinho, gol, gol, gol! Vaguinho, 36 minutos, 50 segundos. Estabelece 2 para o Corinthians, 0 para o Nacional de Manaus. Bandeiras do Corinthians por todo o estádio. Logo depois do intervalo, a gente volta contando como milhares de corintianos chegaram ao Rio de Janeiro e acamparam no maior estádio do mundo. Agora você vai acompanhar a aventura de alguns personagens da torcida que lotou centenas de ônibus e invadiu a zona sul do Rio de Janeiro. Esporte bretão, o passado ilumina a tua história. Qual foi a maior dificuldade para vocês organizarem isso tudo? A dificuldade existe no sentido do pessoal, do pessoal que compra passagem não respeitar horário, quem vai sair 23 aparece às 24, entendeu? Então o pessoal depois quer ir nos outros ônibus, então isso quebra um pouco. Apesar de tudo, tá indo bem, tá saindo tudo direitinho. Agora, a parte de organização mais difícil também foi a parte de ônibus, que cada vez que o movimento ia aumentando, as empresas aumentavam o preço também junto com o movimento, entende? Os Gaviões foram fundados em 69, há 7 anos, portanto, por um grupo que há 12 anos vinha junto, entende? Vocês esperavam encontrar tanta receptividade da torcida para formar essa caravana e tomar o Maracanã praticamente? Não, tanto como foi assim, acho que não. A gente esperava bastante, mas foi além da expectativa. O corintiano viu que o Maracanã é logo aí na esquina, entende? Pela diferença com o Recife. Então parece que todo mundo se ligou que é quase igual aí ao Morumbi, e parece que vai todo mundo pro Morumbi, não vai pro Maracanã. Quantos ônibus vocês da Gavião, só os Gaviões da Fiel lotaram? 85 ônibus. E você acredita que quantos ônibus estão indo pro Rio? Junto com o interior e capital, eu creio que 1000 ônibus. Eu não estou chutando alto, não. Acho que estou chutando até baixo. Quem está sendo responsável por esse ônibus aí? Quem está vendo os tickets aí? Vai aqui, né? Vai! Olha, vamos ficar aqui, ó. Aqui, ó. Segura pra mim, dá. Você sempre traz pessoal em excursão para viajar? De vez em quando eu vou sim, né? Você já trouxe torcida de futebol? Não, essa é a primeira vez. E o que você acha da torcida do Corinthians? É bacana, viu? Eu não sou corintiano, né? Você veio por acaso nessa viagem? Não fui nem por acaso, porque eu trabalhei ontem ainda, né? Eu fiz 2 viagens para Santos. Daí eu voltei, era 3 horas da tarde, fui descansar um pouco para poder fazer essa viagem, né? Eu queria vir mesmo na viagem, porque eu sou corintiano, né? E fiz tudo pra ver, né? Você tinha ingresso antes de entrar no ônibus dos Gaviões? Eu tinha ingresso pra entrar no Maracanã? É. Não E como é que você vai fazer? Eu vou me virar, falar com o chefe aí, mas eu vou ter que entrar, né? Já fui até o Rio Grande do Sul, sabe? Inclusive até quando o Corinthians perdeu pro Grêmio lá de 3-0, o Corinthians perdeu, certo? Como é que você explica isso? Olha, eu explico do seguinte modo. A gente, por exemplo, acaba o jogo, digamos, uma hipótese como aconteceu nesse jogo que eu citei, o Corinthians perde, eu falo pro pessoal, é o seguinte, o time perdeu, mas nós não perdemos nada. Fomos lá para
vê o jogo, entende, como torcedor do Corinthians. Então o problema é o seguinte, vamos fazer um samba. Aí a gente faz um negócio, todo mundo canta, depois vira marcha, aí depois todo mundo começa a empurrar um no outro, brincar. Eu sei que a farra é geral, entende? O Corinthians dá muito samba. E eu conheço muitos colegas que fez muito samba e tem samba legal, como no caso do Armando da Mangueira. Ele saía aqui na Mangueira, ele fez um samba bacana falando a respeito do Corinthians, que todo mundo canta lá. Você podia cantar um pedacinho? Posso. É mais ou menos assim. O preto e branco só me traz tristeza, o preto e branco me roubou a paz, mas sou Corinthians e eu não te esquecerei jamais. Corinthians, Corinthians. Nós chegamos no Rio de Janeiro na véspera do jogo, chegamos no Hotel Nacional, e eu nunca vi festa igual. Lá tinham mais de 100 pessoas, todas paulistas ou paulistanas, né? E que foram ao Rio de Janeiro para assistir esse jogo. Então se hospedaram no hotel e tal, aí arrancaram as bandeiras do Rio de Janeiro, da Guanabara, do Brasil, e hastearam as bandeiras do Corinthians. Quando eu cheguei no hotel e vi toda aquela festa, o pessoal dançando, pulando, carnaval, como se já tivesse acontecido o jogo, eu fiquei preocupado.
perdeu a amizade por causa do Corinthians? Já. E Como que com a foi? maior facilidade. Foi quando o Palmeiras ficou num campeonato sul-americano e o palmeirense lá do vizinho, todo dia vinha me amolar. Muito amigo seu? Muito amigo. Vinha me amolar todo dia. Aí o Palmeiras foi pro Uruguai e perdeu. Aí eu peguei uma faixa de coroa e escrevi aquelas coisas que não se deve ser publicado em lugar nenhum, nem dito, e mandei pra ele. Acabou a amizade. O que você faria se de repente o Corinthians deixasse de existir? Ele não pode deixar de existir, gente. Ele é uma loucura. Você tá vendo hoje aqui no Maracanã? Corinthians é tudo, é vida, é alegria, é a coisa mais linda que pode existir. O que pra você, em poucas palavras, significa ser corintiano? Ser corintiano é uma das coisas mais importantes, é ser brasileiro e ser corintiana. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Depois do intervalo, a história do grande jogo, depoimentos históricos e desafios entre os presidentes do Corinthians, Vicente Mateus, e do Fluminense, o tricolor Francisco Horta. A gente volta. Fluminense e Corinthians, semifinal do Brasileiro de 76, ganhou tamanha dimensão que o presidente do Corinthians, Vicente Mateus, disse que chegaria ao Rio de Janeiro pela Rodovia das Flores. A resposta de Francisco Horta, então o presidente da máquina tricolor: você vai voltar a São Paulo pela Rodovia das Lágrimas? Olha, francamente, se houvesse um jogo Seleção Brasileira e Corinthians, eu torceria pelo Corinthians, e por uma razão bem simples. O Corinthians é um clube muito representativo no Brasil, é realmente uma pujança em termos de futebol. E se essa seleção brasileira jogasse contra o Corinthians, é óbvio que não estariam os jogadores do Corinthians nessa seleção. Portanto, não seria uma seleção completa, então eu torceria pelo Corinthians. Você poderia dizer que é um pouco mais corintiano do que brasileiro até? Não é bem assim, sabe? A verdade é que se cria uma série de imagens em torno da torcida do Corinthians. A grande verdade é que o Corinthians realmente consegue absorver muito da pessoa. Eu não sei, eu acho que existe uma identificação maior além do futebol no corintiano, é uma verdade. A gente se encontra com corintianos que a gente nunca viu, em qualquer lugar que seja, do Brasil, às vezes até no exterior. E quando se fala que é corintiano, é uma identificação tão grande, entende? Que realmente torcer pelo Corinthians hoje já é uma irmandade. Então não é que eu sou mais corintiano do que brasileiro, a verdade é que o Corinthians, a gente sente realmente dessa forma, entende? Alguma coisa que a gente participa mais, faz mais parte da nossa vida, que se permite que a gente tenha uma atuação e tal, que a gente se extravase, que a gente faça uma série de coisas, mas enfim, a gente participe, não é? Porque a finalidade de todo homem é participar. Você poderia explicar essa identificação, da onde ela vem e por que ela vem? Olha, eu acredito que talvez, até do próprio fato do Corinthians ter ficado 22 anos sem ganhar títulos. Inclusive, eu costumo dizer uma coisa, o fato do Corinthians ficar esses 22 anos sem ganhar título, realmente, para o Corinthians, não foi anos negros, eu não vejo dessa forma, muito pelo contrário, eu acho que foi uma oportunidade extraordinária que o Corinthians teve para mostrar que pujança que esse time tem, que fica 22 anos sem ganhar um título e tem a torcida que tem o Corinthians. É realmente alguma coisa de fabuloso, tá certo? Então, o Corinthians não passou 22 anos no escuro, muito pelo contrário, eu acho que talvez esses 22 anos sem título tenha feito realmente com que o corintiano tenha passado a se identificar mais, tenha conseguido se resignar mais em função de uma série de coisas, enfim, foi sendo lapidado espiritualmente, talvez, e foi se criando toda uma identificação, né, em torno de Corinthians. Por que você escolheu o Corinthians como time? Bom, o Corinthians não foi uma escolha, eu já nasci corintiano. E o que significa nascer corintiano? O Corinthians é um estado de espírito. O Corinthians é um acontecimento. Então aconteceu. Eu nasci e sou corintiano. Você acha que a torcida pode ganhar jogo também? A torcida do Corinthians ganha muita coisa, não é só jogo. Por exemplo, esses jogadores que nós vamos aplaudir agora, Givanildo, Neca,
Luciano ano que vem, certo? Foram jogadores que nós vamos aplaudir e que nós conseguimos no grito. A torcida ganha jogo e ganha muito mais coisas dentro do Corinthians. A torcida do Corinthians é uma força que não só é respeitada pela diretoria, como é temida pela própria diretoria do Corinthians. Não que a gente esteja insatisfeito, pelo contrário. Eu, particularmente, estou muito feliz com a gestão do senhor Vicente Mateus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a diretoria que bobear com a torcida do Corinthians está roubada. Essa que é a pura verdade. Corinthians grande, sempre altaneiro, desde o Brasil, o clube mais brasileiro. Você andava muito triste até ver jogos do Corinthians. Por quê? Olha, eu acho que todo mundo na vida tem momentos difíceis, né? Mas o meu, eu acho que principalmente era difícil porque na época eu havia perdido 2 crianças. Dessa época pra cá, o amor que eu tive pelo Corinthians também me ajudou a recuperar o trauma e agora eu tenho o Serginho de 9 meses, corintiano também. Eu fui acho que o 3º ou 4º que estava indo pelo túnel, porque eu estava no banco de reserva. E eu fui subindo, aí o pessoal foi falando, nossa, eu falei, pô, será que começou alguma briga, né? Então a gente, quando foi subindo, que nós olhamos assim, que nós começamos a olhar assim, e vemos aquele número grande de bandeira do Corinthians, né? E que nós começamos a comentar. Nossa, isso daí tá dividido. Aí nós começamos, sabe, aquele tipo, vamos contar, vamos ver até onde vai a divisão da torcida do Corinthians. Como é que tá a moçada? Como é que tá o ânimo de vocês para esta grande partida de logo mais? Olha, o ânimo tá muito bom. Você vê, principalmente depois que entrar em campo e encontrar uma torcida dessa. Então é uma prova de que essa torcida nos incentiva bastante e merece todo o apoio. Você vê que eles tomaram conta do Maracanã. Então por isso tudo merece todo o respeito. Nós vamos fazer tudo para ganhar esse jogo. E aí está, senhores, o grande jogo iniciado. Neca. Boa do Dirceu. Leva a entrada perigosa e falta de Russo. Grande do Tobias. O juiz havia marcado a falta, sim. Não, o juiz tinha dado vantagem, Walter. Chegando com Pintinho. Carlos Alberto Pintinho. Para Geraldão. Boa do Renato. Olha o gol aberto. Na trave por fora. O juiz a marcada. Falta do Geraldão em Renato. É isso? Certo, meu caro Walter Abrão. Rivelino de novo. Rivegiva. Giva. Pintinho. Entrada é perigosa. Bem no corte de Moisés. Outra vez Moisés depois do erro de Givanildo. Gil. Zé Eduardo. Um erro de Zé Eduardo, que foi muito mansamente para a bola. Entrada fulminante de Carlos Alberto Pintinho. Fluminense 1, Corinthians 0. Para Vaguinho. Chegando com Edinho. Vaguinho ganhou bem, atenção, quinto gol do Corinthians. Gol aberto, saltou Edinho. Romeu também fica à frente de Renato. Nessa tomada aí, o resto do chão. Olha a saída do Renato. Foi muito boa, depois Deca. Outra vez Vaguinho. Subiu, Geraldão. Bola tocada, gol! Gol de Russo! Russo joga beijinhos para a torcida. Corinthians empata o jogo, senhores. Russo e os seus beijinhos. O Maracanã outra vez parece que explode. É um jogo de nervos, senhores. Dá a impressão de que chega a ser maior a torcida do Corinthians. Eu também concordo com você. Eles dividem na arquibancada pau a pau, mas o Corinthians ganha nas cadeiras. Givanildo.
Geraldão desgarrou, atenção, é perigo. Renato. É sempre perigo, Geraldão. Vladimir por acaso, sobra com Gil, é perigo, atenção, pode marcar, erra. Carlos Alberto. Olha a sobra para o gol, pode marcar. Errou Carlos Alberto, Pintinho perdendo o gol da vitória do Fluminense. Vou reclamar impedimento, que para mim não houve, hein? Termina o jogo na fase regulamentar. Como é que é seu nome? Edmilson. Você mora em São Paulo? Sim. Você veio de lá para ver o jogo do Corinthians? Sim. Com quem que você veio? Eu e mais 3 colegas. Como é que vocês vieram? Viemos com os Gaviões da Fiel. De ônibus? De ônibus. Quanto você gastou para vir para cá? Bom, a passagem 200, ingresso 25, mais o que eu tive que trazer aí de sobra aqui. Quem que pagou sua viagem, seu pai? Meu pai. Você chorou no gol do Corinthians, o que você sentiu? Ah, muita emoção, porque o Corinthians é um time que sempre assim, viveu a explosão que o Corinthians, a torcida sempre quis sentir pelo Corinthians, então tive uma emoção e sempre choro. Sempre quando tiver o Corinthians eu choro. Neca, primeiro gol. Gol do Corinthians. Vejam que tomada diferente. A bola, o goleiro, e vem aí, atenção. Defendeu, Tobias, mas avançou. Avançou e o árbitro imediatamente faz voltar o penal. É aquilo que estavam dizendo, se observada a posição do goleiro. Mas o Rodrigues também cobrou em cima, né? Cobrou mal. Se o Tobias não tivesse mexido, teria defendido do mesmo jeito, Walter. Chances agora são maiores para o goleiro. Não tem a menor dúvida. Muita expectativa no Maracanã. É um lance mais. Defendeu o Tobias legalmente. Vai cobrar Russo, Renato Apostos. Gol do Corinthians. Segunda série, Russo. Carlos Alberto Torres contra Tobias. Defendeu Tobias. O Corinthians está caminhando para a classificação. Gol de Moisés. Doval vai cobrar. Um pouco displicente perto da bola. Colocou bem, agora a coisa complicou um pouco para o Corinthians. Vai cobrar Zé Maria. Atenção, senhoras e senhores. Atenção, Brasil. Atenção, Brasil. Atenção, Corinthians. Zé Maria. Gol! Corinthians está classificado. Zé, esse rádio aqui é para você dividir com o Tobias. Bom, eu teria que dividir não só com o Tobias, mas com todos os meus companheiros de equipe e com a nossa torcida, entende? Porque eu acho que o apoio que nós recebemos foi um negócio fora do comum. Presidente Vicente Mateus. Todo dia, corintiano, uma vitória de raça de pé. Graças a Deus. Isso é espetacular. Obrigado, meu Deus, obrigado. De todas as formas, nós nos dopamos, mas nos dopamos de entusiasmo, de alegria, de ver o sacrifício que esses torcedores corintianos fizeram em ir para o Rio de Janeiro. É gol, explodem corações, lá na camisa 12, valentes gaviões. É gol, vingança do povão, meu São Jorge guerreiro derrotou mais um dragão. No próximo bloco, a volta vitoriosa dos torcedores corintianos a São Paulo e os depoimentos emocionados de Basílio e Vladimir. O retorno da torcida corintiana foi mesmo pela Rodovia das Flores, mas as maiores emoções estavam reservadas para o desembarque dos heróis do Maracanã, simplesmente inesquecível. Tens a tradição de um clube tantas vezes campeão pelos teus rivais. O batuque nosso é fora do normal e pusemos o batuque do Fluminense no bolso. Praticamente no bolso, porque embora nós sofremos um desfalque devido à chuva, aí o batuque nosso amoleceu um pouco, mas até aí nós provamos que nós temos batuque também, não só no Rio, que eles têm matéria de batuque. Né? Você acha que vale a pena todo esse sacrifício, 30 horas praticamente sem dormir e mais de 200 cruzeiros gastos numa viagem? Porque eu sou corintiano de coração, certo? E todo prejuízo que eu levar, eu não me arrependo, porque é a favor do meu time.
Você vai para Porto Alegre semana que vem? Bom, esse problema aí eu já vou deixar bem claro, porque já vou dizer que eu não posso viajar por causa das seguintes condições. Eu não tenho certas condições e também não posso faltar 2, 3 dias no serviço, porque o setor de rua é sobre minha responsabilidade, quer dizer que aí eu vou dar um desfalque tremendo pro meu patrão, principalmente. Tudo bom. Muito obrigado pelo trabalho realizado a favor da gente. Dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, de tradições e glórias tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma missão, figuras entre os primeiros do nosso esporte enfrentando. Corinthians grande, sempre altaneiro, és o Brasil, o mais brasileiro, salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente. 2 dias sem dormir, um monte de trabalho, valeu a pena, Cláudio? É lógico que valeu, e agora não vamos nem pensar em trabalho, o que deu, o que possa ter dado, vamos pensar em organizar outra para Porto Alegre, se possível maior que essa ainda. Você, quando a gente estava saindo de São Paulo, há 1 dia e meio atrás, calculava em 80 mil números de corintianos lá no Maracanã. Falou que não era por baixo, não foi, tinha 80 mil. Quanto você calcula agora lá em Porto Alegre? Acho que uns 50 mil. Dividir o estádio de novo, porque lá o estádio é menor, né? Vamos dar uma chance para os gaúchos dividir torcida. Maior ainda foi a hora que nós chegamos em São Paulo. Nós chegamos no aeroporto de Congonhas, havia mais de 3 mil pessoas que foram nos recepcionar. Pega o microfone, câmera. Vai você aí com essa câmera. Tobias, como é que foi lá? Acho que foi tudo bem, conseguimos vencer e agora vamos esquecer essa partida, agora no Internacional você consegue faturar. Você fez guerra de nervo lá? Agora eu dei sorte dos pés lá. Vem comigo. O que você falou aí? O que você falou? Ele falou que... Russo, como é que você viu o jogo lá? Acho que foi bastante legal, entende? Nós sofremos um gol e mantemos a calma e conseguimos empatar o jogo e a classificação aí, já somos, bem dizer, os vice-campeões e acredito que domingo nós partiremos com tudo lá, que eu acho que a torcida merece essa alegria que está movendo nós jogadores e essa imensa massa aí. Será jogar domingo? Acredito que sim. Estou com 2 cartões, como vão dizendo que estou 3, mas acho que eu tenho 2. E eu acho que a alegria é bastante aí, porque a rapaziada está bastante unida e a torcida está apoiando bastante a gente. O Matheus está dizendo que o jogo vai ser aqui em São Paulo. Você espera isso ou não? Vai ser lá em Porto Alegre mesmo? Acredito que não, porque ele já tem a chance de jogar em Porto Alegre. Acredito que ele não, por nada, vem desse jogo para São Paulo. Quando a gente toma o ônibus do Corinthians, que tinha ido lá buscar a gente, atravessando a Rubem Berta é uma via extensa, né?
Eu nunca vi nada parecido. Acho que vi parecido, sim, quando o Brasil ganhou o tricampeonato do mundo. As duas margens da Rubem Berta haviam pessoas, quer dizer, um cordão de seres humanos dos dois lados da Rubem Berta, acenando lencinho branco pra gente. Quer dizer, isso não dá pra acreditar, né? Isso não dá pra acreditar. És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Tens a tradição de um clube tantas vezes campeão, pelos teus rivais temido, pela tua fiel querido. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Que vem vai, Porto Alegre? Nossa senhora. E a grana pra isso? A grana? Eu vou pra Porto Alegre e volto com todo o carro. Já comprou a passagem? Não comprei, mas eu sou dos Gavião da Fiel e o dinheiro no meu bolso não falta pra ir. Então os meninos falaram pra mim chegar lá na sede, se eu quisesse ir pra lá, que eu tinha passagem pra ir. E eu vou com os Gavião da Fiel, sou um corintiano roxo. E lá em Porto Alegre? Eu vou sempre. Ganha é fácil. Você vai como? Eu vou de avião, de ônibus, de qualquer jeito. Já comprou passagem? Não comprei, mas eu vou comprar. Tô indo toda hora. Tá entendendo? Tô indo fácil. Eu não faça isso, presidente, porque você não conhece aquela torcida. E o Matheus fez uma aposta, velho. Então vai ser o contrário. Nós vamos com lágrimas e voltamos com flores. Na hora que eu subi a escada para o campo, eu olhei para cima, assim, a torcida do Fluminense era um tantinho assim, e o Maracanã estava todo tomado. Eu digo, bom, acho que nós erramos o estádio, acho que nós entramos no Pacaembu em vez de ter entrado no Maracanã. Foi uma das maiores invasões de torcida a um outro estádio. E na época, como era a máquina, né, o Fluminense, um time realmente fantástico, os torcedores do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do América, estavam tudo torcendo contra praticamente o Fluminense. Também dividiu o Maracanã. O Fluminense era um super time, né? Porque eles tinham um jogador bem leves, né? Nós tínhamos Rivelino que colocava a bola onde ele queria. Tinha Quintinho, que era um grande jogador, e nosso time era um time mais de força. O primeiro gol foi lá uns 15 ou 20, 25 minutos no tempo, viu uma bola pela lateral, aí cruzaram, ele pegou de chapa e não viu. Aí ele pegou no pé de apoio e não teve como. O Pintinho deu muita sorte naquele lance, que ele foi individualista e aproveitou. A gente sabia que tinha que correr atrás do resultado. Aí no segundo tempo caiu uma chuva também muito forte. Até eu falei com o Carlos Alberto, que era o capitão, falei, cara, manda pra falar que não tem jogo, pra gente jogar outro jogo, porque o nosso time era muito técnico. Terrível, graças a Deus que choveu. A chuva ajudou bastante, porque o nosso time era um time meio de bastante pesado. E o Russo teve uma felicidade tremenda naquele gol, aquela meia puxeta que ele deu, que acabou empatando o jogo e levando para penalidade. Quando terminou, nós se reunimos no meio do campo, né? Todo mundo, vamos sentar, vamos ver que vai bater, né? Eu senti que realmente nós não estávamos preparados, que se eu olhava para eu pedia assim, não, deixa, se precisar eu bato depois do quinto pênalti, se precisar eu bato, eu tô com uma dor aqui, tenho dor ali, dor aqui, dor ali, e aquilo ali foi realmente muito ruim, nós não nos preparamos para aquilo. Quando vai pro pênalti é uma questão de sorte. E a gente sentiu que aquele momento, uma torcida, enfim, a coisa estava bem favorável para a gente. Eu ainda tentei
levar vantagem sobre aquela posição do pênalti ali, que estava muito ruim para o batedor, torcendo para ele escorregar na hora do chute e tal. Mas o Corinthians teve uma felicidade muito grande e o Tobias também pegou 3 pênaltis. Acho que eu estava no meu dia, né? Eu diria que essa semifinal de 76 no Rio de Janeiro contra o Fluminense foi o maior jogo da minha vida. E eu diria que da história do Corinthians dificilmente acontecerá outro. Eu estive na história do Corinthians, na invasão do Rio de Janeiro, a qual eu espero não estar contando os 25, mas aos 50 anos também. Diga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana, mais que brasileira és corintiana, tu és a mais bonita das nações. É gol, explodem corações, lá na camisa 12, dos valentes gaviões. Olha, na final do campeonato, o Coringão foi derrotado pelo Internacional em Porto Alegre por 2-0. Mas essa é uma outra história grandiosa para a torcida do Colorado. A gente volta no próximo domingo. Um abraço, tchau!